Thiago, você não pode ficar rindo assim, você tem que ser sério. Eu vou ficar sério. Vai ser um desafio nesse podcast eu ficar sério. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast, o podcast da Igreja Metodista Internacional de Long Branch. Você que está pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Nós temos muitos outros episódios passados, então eu oriento você, convoco você a voltar lá e assistir os outros, que tem muita história legal, muita história edificante, que foi para a minha vida, eu creio que com certeza vai ser para a sua vida também. E o nosso objetivo é justamente esse, é contar histórias de pessoas reais, de transformação de vidas, né? A partir do momento que conheceu Jesus ou que teve uma experiência com Jesus e tudo mudou, e o que isso tem edificado as pessoas. Nós temos recebido muito feedbacks e pessoas falando que foi bênção, que abençoou a vida de cada um, que a história era muito parecida e ela passou a olhar a situação dela difícil com outros olhos, e é essa a nossa intenção aqui. Então a forma de você nos ajudar é essa, é compartilhando, dando like, comentando, joga nos grupos aí da família ou de quem você conhecer aí que pode edificar as pessoas. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela demorou a estar aqui, ela fugiu um pouquinho para estar aqui, mas nós trouxemos. Poliana Alves. Fala, Didi! Que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Seja bem-vinda ao meu Muito obrigada. Eu queria que você se apresentasse brevemente, assim, quem que é a Poliana hoje. Então, eu sou a Poliana Alves Martins. Martins é por causa do Dida, né? Casei, muito bem casada. Sou filha amada, esposa, irmã, amiga e várias atribuições, né? Mas a mais importante para mim é filha de um Deus fiel, de um pai. Amém. Poliana, que é líder do Ministério de Mulheres da nossa igreja, né? Nós vamos falar um pouquinho desse ministério que eu creio que seja desafiador, né? Mas a gente vai falar mais pra frente. É marrom, né? Marromeno. Marromeno. E, olha, como é que foi seu contexto, assim, de infância? Você nasceu no lar evangélico ou não? Como é que foi seu contexto, assim, na sua época de infância? Então, eu nasci em um lar cristão, né? Cristão católico, minha avó sempre muito católica mesmo. Minha avó era católica, praticante, então ela sempre me ensinou isso. Eu sempre ia com ela, Tiago, em tudo que tinha da igreja. Uhum. Né? A minha avó ia às missas, procissões, tudo que ela fazia, ela me levava, porque eu fui criada pelos meus avós. Né? Então a minha avó sempre teve muita fé, a minha avó me discipulou muito bem acerca das coisas de Deus, da forma dela, mas protestante não, eu era cristã, né, católica. E você chegou a fazer aquelas coisas mesmo, de primeira comunhão, essas coisas? Tudo. Inclusive, antes de conhecer Jesus mesmo, eu recolhi o dízimo, de casa em casa. É mesmo? Nada a ver com Judas, mas eu recolhi o dízimo. Porque naquela época funcionava assim. Agora eu não sei mais, né, porque faz anos. Mas a minha avó sempre nos ensinou com dedicação. E isso foi um zelo, né, da Sim. Sua avó, no caso, né? Eu me batizei, fiz primeira Eucaristia, coroei, fiz tudo. Tudo? Uhum. Então você sempre foi muito ensinada, assim, dentro de casa, desde o início, né? Desde criança. Independente de ser, igual você falou, protestante ou não, mas foi criada num ambiente de devoção, de temor também, né? Isso é muito importante, começar desde cedo, né? Independente se é católico ou não. Não nasci no lar evangélico, então... Não, mas a igreja católica, para quem, né, segue, lê a Bíblia e tudo, tem muitos ensinamentos ali que você pode levar para uma criança, né? O entendimento de quem é Jesus e tudo e tal. Aquilo é fundamental para uma criança. Sim, a minha avó sempre teve princípios, né? A minha avó é uma intercessora nata, né? A minha avó, ela sempre, na linguagem dela, né, ela rezava muito. A minha avó nos ensinou, ela me ensinou que eu tinha que seguir os princípios de Deus. Para minha avó, era um absurdo para ela algum dos filhos dela viver sem casar, entendeu? Para ela era um absurdo. A minha avó, às vezes, entrava em contradição até com algumas coisas que a própria Igreja Católica, né, naquela época, afirmava que era correto. E ela falava, não, isso não é correto. A minha avó lia a Bíblia. É mesmo? Lia. Ela não ficava lá só com a Bíblia aberta no Salmo 91. Minha avó lia a Bíblia.
No entanto, que um dos primeiros questionamentos que ela me fez é que na nossa Bíblia não tinha os livros que a dela tinha. Ela conseguiu fazer isso, né? Quando eu vinha me converter. Aí ela tinha um conhecimento da Bíblia Tinha, protestante ela nossa tinha. e sabia que... Quando eu mostrava pra ela, ela falava, tá faltando alguma coisa aqui, né? Uhum. Eu falo, não é que tá faltando, né? Porque às vezes açúcar tá sobrando, né? Mas isso é muito importante, né? A questão do discipulado já desde de casa, né? Você vê Sim. uma estrutura familiar mesmo, né? Sendo criada pelas avós, pela mãe, tudo, mas ter uma estrutura familiar forte, né? Independente disso, baseada nos princípios, igual você falou, né? Ter princípios é fundamental. Né? Sim. Uma criança, ela precisa crescer com limites e princípios, Sim. né? Porque isso já pauta a vida dela para frente todo, né? Eu não tive essa base da minha mãe, assim. Minha mãe nunca foi tão assídua nas coisas. Mas a minha avó, não. A minha avó tinha os horários para tudo, entendeu? De manhã, logo cedo, ela já acordava e a gente ouvia. Eu, que morava lá, eu ouvia. Minha avó estava lá rezando o terço dela, fazendo as orações dela, né? Pedindo a Deus as coisas que ela acreditava. E eu vi muitos milagres acontecer através das orações dela. Porque a fé é um dom e a minha avó tinha esse dom da fé. É muito bom, né? Ouvir essas coisas de fé forte, né? De pessoa que entende que a fé pode mover realmente, né? Montanhas e fazer diferença na vida de não só de uma pessoa, dela mesma, mas sim da família, né? Da neta e tudo, da filha, no caso. E você estava contando nos bastidores, né? Você tem uma história de quando você nasceu, né? Da sua mãe e tudo. Como é que é essa história, assim? Cara, minha mãe é muito estranha. A minha mãe... A minha mãe namorou meu pai durante 11 anos. A minha mãe só teve ele como namorado e tudo, e ela decidiu engravidar, porque eu perguntei pra ela um dia, eu falei, mãe, num contexto de vida há 38 anos atrás, uma mulher que não era casada engravidar. Para você pensar, meu avô era extremamente rígido com as coisas, meu avô era bravo demais. E o que aconteceu? Foi uma decisão dela. 11 anos que ela namorava e ela decidiu. Ela falou assim, eu quero engravidar. E ela falou, eu parei de tomar o remédio. E aí eu falei assim, eu nem sabia que você tomava o remédio. Aí ela deu uma risada. E aí ela descobriu, né, que estava grávida sozinha, né, por ela mesma, porque lá em casa a gente é assim, a gente não tem medinho, né. Ela foi lá e fez o próprio exame nela. Porque ela trabalhava, né, a vida inteira no laboratório. E ela fez o exame, descobriu que estava grávida. Foi lá, mostrou só pro médico, né. E aí, com 3 meses de que ela estava grávida, ela começou a ter um sangramento. E aí que ela foi no médico. E ela correu o risco de me perder mesmo. Aí ela me contando que não contou pro meu avô, né? Diz ela que a minha avó sabia, mãe, né? Mas contaram pro vovô, eles já tinham 6 meses que ela estava grávida. Aí diz ela que fez uma oração, que eu achei super interessante. Diz ela que orou a Deus e falou com Deus assim, que se fosse para ela ter um filho ou uma filha que seja, que se ela pudesse escolher, ela escolheria uma filha pelo cuidado, né, que ela acreditava que a menina seria mais fácil. E realmente o nosso caso foi. Que era para eu nascer bem, que ela queria que Deus me entregasse para ela como se fosse uma solução de alguma coisa, como se fosse algo que ela segurasse mesmo, e se cumpriu. Ela não teve, com 5 dias o médico falou, pode voltar a trabalhar normal, que você está super bem. E eu nasci na hora certa, do jeito certo, sabe? Então, eu acredito que eu já nasci assim, né? Nesse contexto de milagre, nesse contexto de resgate para a vida dela. Porque a minha mãe, não sei se vai entrar nisso, a minha mãe sofreu muito, né? A gente sofreu muito quando eu era criança. Pelo contexto que foi naquela época, né? Eu fui criada pelos meus avós, morava eu, minha mãe, meus avós, e tinha uns tios meus ainda, porque eles ainda não eram casados, né, alguns. Então eu tive muito amor, Tiago, eu fui muito amada. Pelos meus avós, pelos meus tios. Então... Você era filha única, né? Sim, filha única. Do meu pai, eu tenho mais 3 irmãos. Ah, tá. Mas da minha mãe sou só eu. Ela realmente, depois que ela engravidou, que eu nasci mesmo, minha mãe nunca mais teve nenhum relacionamento. Ela pensou muito em mim para isso, e nem com o meu pai. Nada, nada, nada. E logo depois ele casou, aí começou uma nova batalha pra gente, né? Porque a gente morava de frente com a família dele.
Tipo, a minha mãe abria a janela do quarto, a gente deparava com a família do meu pai, de frente, de frente. E a gente teve muita dificuldade. Eu não passei, Tiago, graças a Deus por isso, nenhuma dificuldade financeira. Nunca fui privada de nada. Minha mãe sempre trabalhou muito. A minha mãe, o contexto de vida da minha mãe no Brasil é o contexto de vida de muitas mulheres aqui nos Estados Unidos. A minha mãe trabalhava para que eu tivesse cuidado, para que eu tivesse escola, para que eu tivesse roupa boa, sapatos bons. E mais pra frente ela pagou uma babá para cuidar de mim. Isso era assim raro na época, porque a gente não era realmente pessoas ricas, né? A minha mãe trabalhava muito. A minha mãe é uma mulher que... A minha mãe deixou um legado. A minha mãe, na cidade, a minha mãe é conhecida como mulher respeitosa. A minha mãe merece ser honrada mesmo. Então, eu fui criada nesse contexto. Eu não tive muito contato com o meu pai, mesmo morando de frente, porque tinha outra família. E o que eu penso? As crianças, hoje, vivendo, né, depois do que eu vivi, as crianças não têm culpa desse contexto de família separado, assim. Mas elas sofrem e acabam entrando no meio disso. Então, a gente passou mesmo uns maus bocados, mas a gente venceu. A minha mãe sempre foi muito pacificadora. Eu falo que isso eu herdei, esse negócio meu da resolução de problemas, não foi dela. Minha mãe tem dificuldade, hoje eu trabalho isso nela. Mãe, problemas precisam ser resolvidos. Você precisa, né? Ela libera mesmo, mas ainda lembra. E assim, foram dores fortíssimas que eu precisei ser curada em Cristo mesmo, para poder superar e caminhar para frente mesmo, porque foi pesado. Então, eu não posso deixar de te falar, né? Se hoje você tem uma família, você tem seu filho, não pensa só em você, não. Pense antes de qualquer separação, de qualquer coisa, pense nos seus filhos. Uma segunda família é sempre um problema. Até que tudo se ajuste, as crianças sofrem muito. Sim, sim. Até que tudo se resolva, né? Porque não foi só eu que sofri, né? Meus irmãos também. Claro. Então, era um contexto complicado, sim, né? Muito. Você foi logo muito cedo, né? Foi desde sempre, então, né? eu comecei a entender disso depois. Assim, Tiago, coisas na minha vida que eu fui entender, que eu fui lembrar. Minha mãe sempre falava que tinha coisa que ela achava que tinha acontecido alguma coisa comigo, que eu não tinha muita lembrança da minha infância. Aí, quando eu fui começar a trabalhar com desenvolvimento humano, que eu tive que parar para ver isso, foi vir à tona. Várias coisas que eu tinha vivido. Várias coisas que eu tinha passado. Por isso que eu sempre vou repetir. Por trás de um adulto ferido, de um adulto doente, de um adulto com problemas, tem sempre uma criança ferida. Tem sempre algo lá atrás que você ainda não sabe, que você não resolveu, que está lá no seu subconsciente, que você ainda não percebeu. E que você precisa ser curado, né? Os problemas precisam ser resolvidos, Exatamente. né? E a gente vai falar um pouco mais na frente do trabalho que você desenvolve, é justamente para isso também, né? Sim. A gente vai falar sobre isso depois. E assim, depois desse tempo você foi para a igreja católica com sua avó e tal, como é que foi sua primeira vez? Você chegou a primeira vez numa igreja evangélica, que você lembra? Que, sim, como é que foi? Com quem que foi? Lembro. É uma mulher, ela até faleceu já. O primeiro contato que eu tive com a igreja protestante, né, foi numa congregação cristã no Brasil. Eu achei aquilo muito diferente. A forma como que eles cultuavam, sabe? Assim, que eles esperavam mesmo algo da parte de Deus, da palavra, para ser ministrado. Eu achei aquilo, assim, interessantíssimo. Por mais que seja bem diferente do contexto que a gente vive, pela doutrina deles, mas foi meu primeiro contato. Só que, assim, deixei para lá. E o que foi mais interessante é que eu aprendi... a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração acerca da idolatria. Sozinha. Eu li na Bíblia. Você lendo? Eu li e eu vi que tinha algo estranho. Assim, né, sem julgamento nenhum, porque não é só uma imagem, a gente, né, às vezes idolatra pessoas, sim. Coisas. Então, não é sobre isso. É porque foi a primeira coisa que eu aprendi. Aí depois, Thiago, eu tinha uma amiga que trabalhava numa loja, inclusive é minha melhor amiga até hoje. A Roberta, ela trabalhava na loja O Boticário. E lá nessa loja tinha uma menina que era cristã. E ela era da casa de oração, porque são duas na nossa cidade, que a gente falava de cima, que é de outro bairro.
E um dia ela me convidou para ir e eu fui. Em São Gotardo, né? Em São Gotardo mesmo. Aí Eu você foi fui, lá, né? assim, fiquei meio assim, festa estranha, né? Gente esquisita. Eu não tô legal. mas eu achei diferente. E ela tinha um jeito de ministrar o coração da gente, porque ela tinha um testemunho de vida muito bonito. Porque o marido dela não era convertido, ela era, então ela tinha uma sabedoria para lidar com isso, né? E isso me marcou muito. Até os dias de hoje eu vejo a Cassiane assim como uma mulher que superou coisas que biblicamente falando, ela foi em Provérbios 31 e desmiuçou. E aí aí teve um dia que tinha um congresso de jovens. E eu tinha acabado de ir na igreja, assim, de deixar mesmo as coisas. Isso foi em 2000 para 2001, eu acho. Alguma coisa assim. Eu não sou muito boa com data, não. E eu sei que tinha esse congresso de jovens e eles me empurraram lá dentro desse trem. Que eu tinha que ir, e eu fui. Entrar lá fazer a minha boa, né? E, Thiago, foi tão assim... E a hora que eu cheguei lá, foram 3 dias. Nos primeiros dias, todo mundo de tênis, rasteirinha, eu fui. Falei, não tá danada mesmo, né? Deus falava com todo mundo, menos comigo. Aí, no último dia, na hora de ir embora, falei, vou calçar um salto aqui, tô indo embora mesmo. Tiago, foi assim, sobrenatural. É uma experiência assim que marcou a minha vida, que eu não consegui esquecer. Eu estava entrando e lá era daquele chão de cimento, né? E a gente entrou ali dentro e a hora que eu entrei na porta, eu lembro do pastor Daniel, né, que se tornou meu pastor lá na igreja, lá depois. E ele olhou e só fez assim pra mim e falou assim, vai. Eu não vi eu chegar lá na frente. A hora que eu cheguei lá na frente, naquele chão batido, eu toda pomposa, eu caí ajoelhada. E Deus falou assim, a voz de Deus é um trem assim que não te... Cara, não tem como você confundir com outra coisa. Não tem como. Deus falou comigo, você tem 1 semana. Porque Deus conhece o nosso coração desde sempre. E Ele sabe como que fala comigo. A forma que Ele fala comigo não é que Ele fala com você. Sim. Você tem 1 semana pra você consertar a sua vida. Eu falei, tolei até o eixo. 1 semana pra pedir perdão pra São Gotardo inteiro. Não dá tempo, não. Naquela época eu não sabia falar chama, mas... eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí parece que eu saí de lá... E meu tio já era convertido nessa época, né? Porque meu tio se converteu mesmo, né? O tio Teteia. Ele é um homem de Deus. Ele, assim, é um exemplo para nossa casa, como um homem de Deus, sabe? Só que a gente não entendia aquilo, Thiago. Falava, não, o tio Teteia agora é crente, que trem bobo, os meninos crente. E eu fui. Aí foi onde eu comecei a enfrentar a dificuldade. Porque minha família é muito católica. Aí a minha mãe falou assim, eu não vou em batismo seu não, eu já fui no primeiro, seu pai que vai no segundo. Aí nessa época meu pai já estava mais assim com a gente, já estava, né, já tinha divorciado, né, muito quieto, graças a Deus, um homem assim bem santo. Aí o meu pai foi no meu batismo. Só ele? Só ele. Sentado lá, viu o meu batismo, foi assim, sobrenatural. E aí eu comecei um processo na minha vida de conversão, que dura até hoje. Porque tem áreas na minha vida ainda que eu, né, que eu sei que eu preciso me converter. Sim. Aí... Aí, quanto tempo depois você chegou a fazer parte do Ministério de Jovem, assumir o Ministério de Jovem? Já foi nessa época? Foi quanto tempo depois? Gente, eu fico olhando hoje esse povo nessa mexida, né? A gente usava o que tinha, cara. Era aquilo que Deus tinha no nosso coração na época. Deus levantava a gente assim, os trem mais louco do mundo. Votação. Sim, na minha época também era votação. Aí, de repente, eles votam lá na Poliana pra ser líder de jovem. Eu falei, uai, vou! Sabia nem onde tava Gênesis. Fui! E assim, espontânea demais, né? Eu sempre fui assim, né? Eu não consigo falar baixo, se você tem algum problema, você abaixa aí o seu volume. E foi bênção, porque a gente entregava o que a gente tinha, sabe? A gente morava no monte, a gente morava na igreja. Sim, sim. A gente obedecia o pastor até quando ele... Entendeu? A gente foi... Assim, era um discipulado, assim, informal que existiu, sim. biblicamente falando. Sim. E eu fui. Aí depois eu nem sei quem entrou depois, que eu já não me lembro. Era muito, vamos dizer assim, natural. sei lá, orgânico, sei lá. Orgânico. Porque eu lembro da minha época também que
recém-convertido, então tinha culto de escola bíblica de manhã, eu já tava lá, 9 horas, 10h15 tinha culto, tava lá, acabava, sei lá, meio-dia, aí almoçava ali pelo shopping ali perto, 5, 6 horas tinha culto de novo, eu já tava lá, então eu não saía de lá. E muitas vezes eu dormia na igreja de sábado para domingo e tal, então acaba que você era realmente discipulado mesmo ali, de forma orgânica, né, vamos dizer assim. Isso molda. Cara, e para pra pensar, você vai liderar, igual na época, pela graça de Deus mesmo, toda bichadona, cheia de mazela mesmo, assim, do jeitinho, sem lapidar mesmo, pedra bruta mesmo que Deus foi trabalhando na minha vida, assim. Eu falo que o meu processo de conversão mesmo se intensificou, Tiago, em 2011, 12, 13, lá na Bélgica. Não foi instantâneo. Tem gente que é instantâneo, comigo não foi. Cara, é doideira, né? Tipo assim, você é praticamente recém-convertido e já tá introduzido num lugar onde você precisa, né, igual você falou, com os recursos que tinha. Sim. Pouco, com até o que não tinha. Igual você falou, um conhecimento muito pouco, quase nada. Não tinha. Né? E você tá lá e trabalhando e você fazer aquilo com todo amor, com todo cuidado e com tanta vontade que a gente fazia. Hoje a gente tem muita oportunidade de conhecimento, muita o tempo todo, até o que não deve, está muito acessível, e a gente não tem à disposição. Eu acredito que foi isso, que é o que Deus tinha, né, para nós, assim, e é um despertar de Deus na nossa vida. A gente aprendeu muito sobre obediência, a gente aprendeu, né, a fazer aquilo que era necessário. Eu tinha 18 anos. 18 anos que eu tinha. E você conheceu o Dida nessa igreja? A vida do Dida mudou, né, depois que ele me viu. Foi? Ele assim, ele é discreto demais, mas, né, Dida encontrou Jesus, né, salvou ele. E Jesus olhou para esse menino e falou: eu tenho um trem bom do mundo para te dar. Espera em Deus que vai vir. O homem acreditou e foi. Foi. Eu conheci o Dida lá. Eu não gostava muito dele, não. Eu achava ele muito, assim, metido. Mas é porque ele é muito na dele. Sim. Eu olhava, gente, que menino estranho. Quem que esse bicho acha que é? E plena, né? Caladão. Aí um dia ele sempre foi assim, caladão. Aí um dia ele, não sei o que ele falou, de uma roupa que eu tava lá, e eu falei, oxi. Aí a gente foi para um congresso de jovens, foi se aproximando mais, aí até que namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. 8 meses? É crente, né, daí? Crente, tem que... Tá aí, quantos anos já com ele até? 20, louvado seja Deus. Se 20? você pode ficar de pé na sua casa, fique. Glorifique. 20 anos. 20 anos vai fazer. 20 anos. De dar um grande Eu homem casei, de Deus. sim. Eu casei com 19 anos. E, assim, o Dida foi... Eu não tenho dúvida, gente, de nada acerca da minha vida com o meu casamento, por causa do Dida. Foi um presente que Deus me deu. Dida trabalhou, assim, Dida me pastoreou. Do momento que o Dida teve a maturidade, que ele também tinha 19, a gente era 2 meninos, gente, casando. Aí quando eu vejo essas meninas com 19 anos com essa anarquia, eu falo, gente, o que tá acontecendo com o mundo? Que povo mais Nutella. Sim. Com 19 anos, eu lembro que ele pediu para casar comigo e meu pai só olhou, né? E falou assim, você tá casando, né? Se algum dia esse homem vier reclamar de você, de alguma coisa, eu vou entrar lá na sua casa e dar uma coça. Me parece que aquilo me marcou. Você sabe que eu tenho um trauma, né? Agora eu preciso ser curado desse trauma. E valeu a pena, porque filha única, criada pelos avós, ninguém pensou que isso pudesse acontecer. Só que eu tinha, sim, um discipulado. Minha avó tinha me ensinado que eu tinha que ter zelo, que a minha avó era zelosa demais. Então o Dida veio, assim, trabalhando principalmente no meu temperamento. Porque o Dida é muito calmo, o Dida é muito estável, o Dida é... Assim, ele é preciso com as coisas, ele não precipita, né? Ele, para responder alguma coisa, ele já parou, já pensou, já analisou. E eu não, entendeu? Eu já sou mais impulsiva. E no caráter cristão, eu falo que se eu não fosse casada com o Dida, hoje eu era da Bola de Neve, com toda certeza, e eu estava toda tatuada. Não que eu tenha nada contra, gente, mas é verdade. O Dida me discipula. Um dia eu falei com ele, a gente conversando sobre algumas coisas lá, tatuagem, ele virou pra mim e falou assim, você já viu Ferrari com adesivo, minha filha? Aí, ó.
Que homem. Que homem. Que homem! Aí eu peguei na Cara. Eu falo, esse homem não tem defeito. Assim, ele me discipulou. O Dida trabalhou na minha vida sobre perdão, porque o Dida não tem essa dificuldade. Eu não casei com um homem perfeito. Ele tem várias debilidades, assim como eu tenho as minhas. Eu ainda não achei, mas enfim. Eu achei. Só que a gente aprendeu, Exato, eu não achei. o Senhor nos ensinou isso na caminhada. Gente, são 20 anos. 20 anos. Hoje eu tô mais tempo com o Dida do que a própria mãe dele viveu. Sim, sim. Então, eu tinha uma dificuldade em perdoar, inclusive é uma das áreas que eu trabalho. O Dida sempre trabalhou isso em mim. O Dida sempre trabalhou honra sobre líder na minha vida, porque o meu temperamento, né? O meu perfil, em algumas áreas também, pelo meu jeito, não só pelo meu perfil, enfrenta essa dificuldade. Então, eu enfrentava essa dificuldade, né? Dessa compreensão, que às vezes a pessoa estava tomando uma decisão, assim, com a responsabilidade dela, espiritualmente falando, e eu falo, mas não tá certo, eu não vou fazer. Uhum. Então, ele sempre trabalhou. Eu lembro que em 2013 eu tinha passado várias dificuldades, depois que eu fui da Bélgica para lá, pro Brasil. Um dia ele falou assim, você já entendeu que você carrega um fardo que não é seu? Eu me lembro das palavras dele. Quando você não perdoa alguém, o fardo é seu, não é da pessoa. Ela nem sabe o que tá acontecendo, Poliana. Todo mundo tá vivendo, menos você. Entendi. E Deus me chamou na chincha mesmo e ministrou meu coração. E a partir daí eu decidi entrar por esse processo de cura. Mas, assim, eu entendi muito sobre casamento. Tiago, casamento não é mar de rosa. Não existe casamento perfeito. Se alguém te falar isso, é mentira. Existe um casamento, existe que a pessoa luta em prol de fazer o outro feliz. Não assim mesmo, né? Não. Porque se eu faço o Dida feliz, automaticamente ele pensa em me fazer feliz, os dois estão felizes. Uhum. Então, a primazia para mim hoje, nesse momento, eu custei entender isso, né? Porque pelo apego com os meus pais e tudo, é a minha vida com Deus e depois o Dida. Você não me tira desse foco. Ele é prioridade para mim em todas as áreas. Em todas as áreas. Se um dia o Dida falar assim, Poliana, nós vamos embora amanhã, eu acredito naquilo que ele carrega. Você sabe o que ele está falando, né? Para ele tomar uma decisão. Sim, e eu acredito naquilo que ele carrega. E assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas eu como mulher de Deus, casada com homem de Deus, eu preciso acreditar na unção que existe sobre a vida dele. Sim. De pastor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Sim. O meu ministério não existiria nenhuma vez que eu trabalhei sem o Dida. De repente você me vê e vê que ele tá mais assim, que ele é mais calado, o ministério dele é diferente do meu, mas o meu ministério depende 100% dele. Muito mais dele do que de mim. Ele é o meu maior conselheiro. Um pilar ali. Isso. Muitas vezes é o freio também, né? Que precisa. Todas as vezes. Ele me exorta até nos avisos que eu vou dar. Ele fala, você tá parecendo um general, você tá só dando um aviso. Até isso, né? Tipo assim, tá pesado demais, não precisa. Sim. Não só cobra, não. Tem que ser porque sério, ele é o meu equilíbrio. Eu sou muito acelerada, então ele vem pra me trazer paz. E você falou, é realmente equilíbrio, porque você conversa muito, você é descolado e tal. Quando ele falou, não, você parece um general, então é o extremo de outra coisa. Sim. Falou, não, vai no equilíbrio, vai na boa, de leve, com leveza, até isso ele consegue trazer, né? Ele tem muito zelo com as coisas de Deus. Então, quando ele vê que eu tô fazendo assim um bocado de coisa que não é pra fazer, ele já olha e fala assim, tá só sendo obeso. Ovelha obesa não pode não, você tem que entregar, você tem que entregar. Enchendo, tipo... Escolhe aquilo que você tem que fazer e faça bem feito. E ele fica de olho em tudo, ele olha a visita que chega, que às vezes passa de ser percebido por mim. Olha lá, tem uma mulher ali. Você viu? Tem visita. Só que ninguém sabe. Sim, sim. Porque, né, ele é muito discreto na dele, assim. E o seu trabalho é muito disso, né? A coisa do comportamento, do perfil. Você vai me explicar um pouquinho, diferenciar isso, porque eu sou leigo. Mas essa coisa um cara mais analítico para uma que é mais, como é que diria? Impulsiva, vamos dizer assim. E eles casados um com o outro, né? Falar, não, os opostos se atraem, a gente vai... Não sei, vamos ver isso, você vai me explicar. Ou como é que isso funciona, né? Com um cara muito equilibrado, muito centrado, e uma mais impulsiva, ou que já
ouve e já responde, enquanto ele está ouvindo e está analisando e depois ele vai te responder. Né? Então isso é realmente um desafio também dentro do casamento. Sim. Né? Por isso que o seu trabalho é importante para a sua casa primeiro. Sim. E depois a gente vai conversar sobre... Mas antes, você passou um tempo também, antes de vir para os Estados Unidos, você passou também fora do Brasil, em outro país, na Europa. Sim. Foi para Bélgica, foi para Irlanda, mas por quê? O que passou? Como é que começou isso? Quero ir para Bélgica, por exemplo? Foi assim? Não, a gente tava... Eu sempre que a gente casou, a gente passou, né, muita dificuldade, assim, igual você tá falando, de temperamento mesmo, pelo meu jeito mesmo, né? Depois eu fui descobrir, né, com toda vulnerabilidade mesmo, que o problema era eu, né? As debilidades que o Dida tinha eram bem mais fáceis de contornar do que as minhas, né? Então eu vi que a gente passava assim, muita dificuldade, eu sempre muito apegada com a minha mãe e tudo. E aí a gente decidiu que ia tentar algo novo. E a gente foi com outro casal de amigos nossos e a gente foi para Irlanda do Norte. Eu não conhecia, né? Até foi um amigo do Henrique que ia receber a gente. Aí a gente passou pela Holanda, passou tudo certo e depois a gente chegou na Irlanda. Quando chegou lá, a gente foi deportado. A gente nem chegou a entrar lá dentro. E assim, outra experiência que eu tive com Deus, né? Porque foi a primeira vez que eu estava abandonando a minha casa, entre aspas, né? Porque Sim. Eu nunca tinha deixado a minha avó, minha mãe. E a gente chegou e na hora a passagem estava errada e a gente foi deportado de volta para a Holanda. Só que até então a gente ficou preso. O Dida ficou preso, mesmo preso. Eles não avisaram, falavam que a gente ia para um hotel e soltaram a gente no saguão do aeroporto lá, sem falar uma palavra de inglês. Aí nessa hora a gente começou a chorar, tinha uma menina de 2 anos com a gente. Uma criança. Vendo o pai sair. E a gente olhou assim, eu vi na camiseta de um menininho parado no aeroporto, escrito: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Aí eu falei assim: "Renato, olha lá, o que tá escrito?" Ela falou assim: "Eu vou lá". Porque eu, por mais que eu seja assim, eu tenho dificuldade ainda do primeiro contato. Isso tem sido trabalhado em mim. E ela foi e falou: "Alguém aqui fala português?" Aí o cara virou para trás e falou assim: "E muito bem. O que vocês precisam? Eu sou pastor." Aí eu falei: "Meu filho, eu não sei nem o que nós estamos fazendo aqui." A gente chorando, porque não tinha o que fazer. O último dinheiro que tinha, ele levou a gente pro hotel, deixou lá, pagou lá pra gente vir de volta pro aeroporto para ir embora no outro dia. E a gente foi pra Holanda, né? E a gente entrou, eles separaram a gente, foi constrangedor, mas a gente entendeu depois para que isso foi necessário. Aí nós chegamos na Bélgica, aí nós ligamos pro nosso agente de viagem que tinha comprado as passagens. Ele falou assim: "Não, vocês estão dentro da Europa, não compensa vocês virem embora." Eu falei: "Mas nós vamos pra onde? Não conhece ninguém." Aí ele falou: "Eu tenho os conhecidos na Bélgica." E mandaram a gente pra lá. E a gente foi de trem, sem conhecer nada, não falava nem bonjour, nem ça va. E a hora que chega lá, ainda erra a estação de trem, cai em outra estação. O povo custa achar a gente. E achou, e a gente foi morar com um mundo velho de gente. E aí começou um processo, pelo menos, né, vou falar por mim, de reconstrução da minha vida, né? Que onde Deus me colocou, assim, na dependência total do Dida, como homem. Porque eu trabalhava, Tiago, eu tinha, assim, o nosso dinheiro sempre foi junto, a gente sempre foi disciplinado e sempre aprendeu assim. Mas, assim, eu trabalhava, eu não precisava pedir nada pra ele, entendeu? E Deus me colocou nessa situação mesmo, que eu precisei de 2 euros pra ligar pra casa e eu tive que pedir ele. Nossa, eu chorava por causa de pedir 2 euros. Porque eu pensava: gente, pra que eu tô servindo? Eu não tenho 2 euros, tô pedindo pro meu marido 2 euros. E hoje eu vejo, né, que eu tava, nossa, completamente equivocada. E a gente ficou lá, depois Deus foi movendo tudo, a gente, né, passou muita dificuldade, assim, lá é bem diferente daqui, a imigração é diferente daqui, tudo é diferente. Mas a gente venceu. Meu ministério começou a desenvolver lá. Eu tive um pastor, assim, muito bom, inclusive, infelizmente ele faleceu, mas foi alguém que me ensinou muito, né? A primeira oportunidade que eu tive de pregar foi na igreja dele, que ele me deu oportunidade. E eu trabalhei com jovens lá, né, durante um tempo. Os jovens cresceram, a gente tinha estratégia. Aí depois Deus falou que já tinha dado fim também, passou pouco tempo. Deus colocou no coração do Dida que era hora de ir embora, depois que a mãe dele ficou doente, e a gente foi embora pro Brasil, aí depois que veio pra cá. Quanto tempo você ficou na Bélgica? Eu fiquei na Bélgica 6 anos. É interessante que eu tava até... A Bélgica serviu para mim, para ensinar
quando você sai do seu país, você é missionário. Não tem jeito. Não importa se você está na África, se você está na Europa, nos Estados Unidos, onde, você é missionário, você está em uma missão. Porque você está fazendo algo que não está na sua terra. E foi lá que eu soube, que eu entendi sobre família. Porque eu conheci um casal, né, que era só um casal naquela época, que é o Beto e a Marina. E eles me acolheram, eu trabalhei para eles. E assim, eles me acolheram, Tiago, foi assim, sobrenatural. Eles me acolheram como família, até hoje. Então, ele me ensinou que não precisa. Essa família me ensinou que eu não preciso de sangue para ser família. Então, assim, pessoas que marcaram minha vida. Eles tiveram 2 filhas, né? Tem a Catarina e a Vitória, que são, assim, como se fossem minhas, extremamente importantes. Eu tenho um vínculo enorme com a Catarina, que é a mais velha, que é a que eu ia cuidar. Então, eu tenho esse carinho com ela desde que ela estava no ventre mesmo. E até hoje, né? Eu sou muito grata. É o irmão que eu não tive. De sangue, Tiago. Aquele que... O que eu preciso, eu posso contar com ele. E, assim, eu sou grata a Deus pela vida deles. Então, assim, é minha família. Então, eu trouxe isso pra mim. E eu nunca vou esquecer de uma palavra que a Marina me deu, sem saber. Lá eles tinham muita mania de fazer documento falso, sabe? Para ter documentos lá e tudo. Um dia ela falou assim pra mim: Polly, nunca faça nada que vai envergonhar sua mãe. Eu nunca mais esqueci. Então, a Bélgica foi pra nós, assim, uma escola. Em todos os sentidos. Cara, se todos nós tivéssemos uma oportunidade de ouvir uma frase como essa num momento qualquer, hoje, esses jovens e adolescentes pudessem todo dia poder ouvir essa frase, e pode botar na geladeira essa frase. Sim. Né? Não faça nada que você vai envergonhar seu pai e sua mãe. Eu nunca esqueci. E também acredito que nunca fiz, né? E passados 6, 7 anos você voltou pro Brasil. Sim. E você estava firme na Bélgica, na igreja e tudo. E quando você voltou, você continuou? A gente já estava saindo... Tudo foi cooperando, porque a igreja te prende mesmo, né? Em algum lugar. Tava tudo cooperando pra gente ir embora mesmo. E quando Deus falou com o Dida que era a hora... E ele só falou assim, que ele só falou assim: coloca tudo que você tem na mala que a gente não sabe se vai voltar. E eu coloquei, assim, casa, tudo arrumado, só que eu tinha esperança de voltar, né? Voltar pra Bélgica. Aí quando a gente chegou na igreja, que ele entrou na igreja, era um culto de ceia. Falei, não vou voltar mais. Ele estava em casa, Tiago. E lá ele nunca tinha, assim, tão sentido em casa na Bélgica. E eu falei, por ele nós vamos ficar aqui. Aí vocês voltaram para casa de oração. É onde o Dida teve um discipulado fortíssimo lá, porque foi o pai que o Dida conheceu na época. O Dida não tinha contato com o pai dele naquela época. Então o pastor Daniel abraçou a vida dele. Ganhou ele, forjou o caráter dele em Cristo. Sabe? E preparou a gente mesmo para fazer o que a gente faz. Ele sempre falava, vocês precisam pensar o seguinte... Nunca deixe morrer aquilo que vocês aprenderam aqui. Passa pra frente. E é só isso que a gente soube fazer. Então, a gente tem essa gratidão. O Dida é grato, eu sou grata, porque ele foi um pai para nós mesmo, que nos ensinou. O meu casamento, ele me ensinou. Ele sentava com a gente, conversava. Nos 2 primeiros anos, que foram bem difíceis, ele lá, nos ajudando, sabe? A gente tinha um grupo Rema lá, que... Tinha a Ana que ajudava a gente. Tiago, a gente foi discipulado. E a gente deu fruto. Entendeu? Porque a gente quis. Quantos anos que nós não estamos lá? E tem coisas que a gente lembra até hoje que ele falava para nós. Que ele é de uma extrema sabedoria. Então, a hora que ele voltou, eu falei, não volta mais. Ele já foi restituído para as coisas que ele fazia, né? E assim, comigo foi diferente. Porque o Senhor precisava me levar até lá para resolver as minhas pendências. E não importa, Tiago, o tempo que você passe, o Senhor vai te dar a oportunidade de se resolver. De voltar para resolver. Você resolveu? Foi de Deus para mim, Tiago. Eu saí do Brasil... Provavelmente você não queria ter voltado, né? Não queria.
Porque a primeira coisa que o ser humano faz é fugir, né, daquilo que incomoda ele, Sim. né? Uhum. Então era minha zona de conforto, eu não tava vendo ninguém. Sim. Mas aí eu voltei também com outra cabeça, né? Foram 6 anos. Por mais que eu tinha ido no Brasil nesse período, foram 6 anos de tratamento, né? Nível high. Aí lá você voltou, vocês ficaram por mais quanto tempo lá? 1 ano e meio. 1 ano e meio? E quando começou a surgir essa... Porque, tipo assim, você falou, não, agora ele tá em casa. Voltou, restituiu e você resolveu pendências e mazelas que ficaram para trás, você precisava resolver. Mas 1 ano e meio depois, você já tava com mala pronta para poder voltar para cá, para vir para cá agora. Sim, Como é que foi esse processo? Eu acredito assim? que o meu processo de conversão mesmo começou ali, né? Onde eu resolvi tudo, né? Coração limpo, e eu fui para um MCM, que chama, Congresso de Missões, que nós fomos lá em Goiânia. E a gente tava com isso na cabeça, só que não tinha falado para ninguém, a gente é sempre muito discreta. E a gente tinha tentado visto, né? E tinha pegado já e achava que não ia pegar. Porque nós fomos só por desencargo de consciência, Thiago. E aí o cara só falou assim, boa viagem pra vocês. E eu falei, tá. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, não vou embora. Eu tinha ouvido sobre missões, eu tinha ouvido aquilo que Deus pode fazer através da minha vida. O quanto era necessário, né, aquilo. E eu não entendia. Eu falava, gente, mas como que eu vou embora agora? Eu quero é morar aqui. Eu queria fazer o intensivo lá. E aí, Thiago, a gente veio. Aí nós conversamos com o nosso pastor lá, o pastor Daniel foi e falou com a gente. Eu falei assim, ó, dessa vez é diferente, nós estamos vindo com uma obra missionária. Só que eu pensei que fosse só assim, uma ajuda financeira, alguma coisa. Mas eu olhei para ele e falei assim, agora vai ser diferente. A hora que eu te mandei o negócio, eu pensei, e eu vi ele falando para mim, então vai, que Deus vai te abençoar lá. E foi assim, durante os 4 anos que nós ficamos aqui sem congregar, existiu uma igreja que são dos nossos amigos que sobreviveu através dos dízimos que a gente entregou lá. Eles, o dia que a gente membrou aqui na igreja, eles já caminhavam com as próprias pernas. Então vocês ficaram 4 anos sem congregar, mas enviavam Sim, dízimo para lá. Né, a gente alimentava por lá, completamente errado. A gente viveu pandemia sem pandemia, né? E é completamente errado, porque a igreja é para isso, para você ter contato, né? Sim. Pra você crescer, pra você, né? Mas eu entendo que esse era o propósito de Deus. Queria te perguntar, como é que foram esses 4 anos sem congregar num país outro diferente, né? Já o outro país você tinha acabado de chegar e passou esse tempo, foram 4 anos sem congregar. Como é que foi esse tempo, assim, pra você, pro Dido também, espiritualmente falando? A gente sentia muito. Principalmente o Dido, porque de vez em quando eu ainda visitava alguma, mas ele sentiu muito. Aí teve um dia que ele falou assim, eu não estou satisfeito com isso. Né? Mas assim, a gente realmente não conseguia. Eu sei, de experiência própria, eu sei. Entendeu? Não é porque assim... Não é que não tinha, gente. Tem sim, tem várias igrejas, tem várias denominações excelentes aqui. Mas a gente não conseguia. Né? Talvez seja pela forma que a gente foi ensinado mesmo, sabe? A gente aprendeu muito sobre uma coisa que se chama rebelião. E aonde tem um dedo de rebelião, Corre. eu não entro. Seja contra qualquer pessoa. Não dá pra nós. Corre que é cilada. Eu colhi os frutos disso uma vez. E eu vejo, infelizmente, pessoas colhendo esse fruto. Então corta pra essa câmera aqui. Rebeldia não é de Deus, meu filho. Aceita que você vai sofrer menos. Sim. Era pra essa câmera aqui mesmo, né? Vai Então ser tá ótimo. Vai ser mesmo. Então chama na bota. Câmera 3 aí, foca na Poliana. Hora de chama. E antes de conversar sobre a sua chegada na Metodista, né? Como é que é essa questão do seu trabalho, né? Análise De perfil comportamental. Como é que define isso, assim? Eu tava do nada, né? Sim, nunca foi do nada, gente. Porque minha mãe sempre falava que eu sempre fui muito atenta. Completamente vesga, voadona. Todo mundo achava que eu era mó lerdona porque eu não queria estudar, não é verdade? Mas tipo assim, que seria analisar a pessoa em alguma situação? É natural. Era natural pra mim.
Só que eu não falava, eu não posso falar. Agora que eu não posso falar mesmo, né? Eu dou curso. Mas era muito natural. Eu olhava e falava, as meninas falavam, pô, Liana, você não pode falar isso. Eu falava, mas... Entendeu? Porque filtro é um trem que Deus tem me dado. Porque eu não tinha. Então, eu conheci. Assim... Alguém me falou assim, Poliana, por que você não faz um curso disso? Eu acho que vai ser bom pra você e tal. E eu fui varar lá em Boston. Inglês pouquíssimo, fui sozinha. Cheguei lá, foi até o Beto que reservou uns hotéis pra mim, arrumou tudo, comprou minha passagem, eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, era uma escola cristã judaica. Não era uma escola normal. Aí eu entrei, não vou fazer propaganda porque não tem ninguém me dando nada. E aí eu entrei naquela escola e a mulher olhava pra mim de um jeito esquisito. Eu falei, pronto. Já assustei mais uma, né? E eu fui fazer esse negócio, Thiago. E aquilo me impactou tanto, Thiago, me impactou tanto. Porque... Você foi sem saber até o que não, que era. Não, eu sabia que eu ia entender sobre comportamento humano. Okay. E é o que eu gosto, né? E assim, eu falo, gente, mas nem sou tão assim, ligada assim da pessoa, né? Eu não sou influente. Meu perfil comportamental é dominância, não é influência. Minha influência não é alta. E eu queria entender sobre o comportamento humano. E quando chegou lá, o que me acontece? Eu começo o curso, o cara vai e põe pra gente em grupo pra fazer o exercício, que tinha que fazer em grupo. Eu não sabia meu perfil ainda. Aí eu entrei e falei assim, eu não posso fazer isso sozinha? Aí ele falou assim, não, é de grupo. Eu falei assim, mas é porque elas estão demorando, eu não posso fazer sozinha. Mas cara, já assinou, já não, o perfil mas é porque aqui, é proposital. Quando você chega lá, que você preenche o relatório, eles descobrem o seu. Aí eles vão te colocar no meio de pessoas diferentes de você. Pra você aprender a trabalhar em grupo. Ah, entendi. E aquilo, minha filha, eu suava frio, porque aí os estáveis demoram mais um pouco, o influente fica, né, rindo. Ah, o parquinho tá pegando fogo e a pessoa lá no balancinho. E eu morrendo por dentro. E quando começou, na profundidade mesmo, é que eu fui entender o perfil meu, do Dida. E foi libertador. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me enviou pra lá. Até pelo que eu faço hoje na igreja. Uhum. Porque eu entendi sobre o ser humano e eu sei que tem coisa que a pessoa não vai conseguir fazer porque é do perfil dela e tá tudo certo. Só que também é inaceitável a pessoa esconder atrás do perfil dela. Ah, sim. Não pode usar como muleta. Não, eu sou assim, eu não posso então... ser extremamente arrogante 24 horas por dia porque minha dominância é 80 e poucos. Uhum. Entendi. Entendeu? Tem ainda é equilíbrio, né? Tipo assim, não pode usar você como precisa. muleta. Não. Você tem que descobrir que, ó, você mas descobre você as suas habilidades e trabalha aquilo que não é pra você. Só isso. Então isso é bom pra si mesmo, pra reconhecer a si mesmo. E pros outros. No casamento e depois no ambiente de igreja, principalmente. Quando tinha muitas atitude pessoas. do dia que eu não entendi. Eu falei, gente, por que esse cara reage desse jeito? O que tá acontecendo? Isso pode ser muito conflitante, né? Ainda mais no início, né? De casamento. Exato. Aí que você vai conhecer entendi mesmo. tudo. Eu falei, gente, o Dida tinha essa reação porque é dele, a natureza dele, é natural dele. Eu não posso fazer isso. Aí eu preciso entender como que eu vou... Yeah. Aí, tipo, análise de perfil comportamental é tipo assim, você entender a forma como você reage a alguma situação. Você entende você primeiro. Uhum. Depois você aprende a lidar com o outro. Como o outro reage à situação. E depois você aprende dele. a lidar em grupo. Por exemplo, a análise de perfil comportamental no casamento é fundamental. Porque eu tenho um perfil, o Dida tem outro perfil, e os dois perfis provavelmente vão se chocar. E se você entende, você consegue equilibrar isso. E às vezes é até melhor ter um diferente do que você... No caso, você seria o quê? Dominante, você falou. A gente vai falar de alguns. Dominante? Dominante, influente, estável e conforme. São 4, da teoria DISC. A gente vai falar rapidão sobre isso. Mas, por exemplo, se você é dominante... Se o Dida fosse dominante também, é pior do que ele sendo... Ele é o quê? Estável e conforme. Se você sendo dominante, ele estável, é melhor do que se vocês dois fossem iguais dominantes? Sim, porque, na verdade, você não usa a palavra ser, né? Assim, você é o seu perfil, não é você. Ah, tá. Entendeu? Então, o Dida o perfil comportamental dele é estabilidade e conformidade. Ele é mais metódico, né? Ele reflete mais. O serviço dele nunca vai dar reparo, porque ele é atento a tudo. Tende até a ser perfeccionista em algumas coisas. Sim, sim. O meu não. Eu quero saber do resultado. Eles querem saber do processo. Entendeu? O estável conforme quer saber o processo. Como que eu vou fazer isso? Eu não quero saber como que você vai fazer. Eu quero que você me entregue um negócio pronto e bom.
Entendeu? Entendi. Então, se eu quero um negócio pronto e bom, eu tenho que respeitar ele, porque ele precisa saber o processo. Ele é processual. E eu não. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que me adaptar, que é onde você entra no seu adaptado. O meu adaptado é o perfil dele já, estável. Seria o que o adaptado, assim? Você se adapta... Melhor? Isso. Eu me adapto bem melhor. Aí eu vou tendo, mas tem coisas que hoje no ministério, com as meninas que eu faço, que não é do meu perfil dominância. É de estabilidade. Que são detalhes, que é uma coisa que tá meio torta ali, isso não é do meu. Mas eu já me adaptei. O Dida não tem quase influência nenhuma no perfil dele. Então ele não é aquele cara que fica sorrindo, brincando, não tem. Ele, assim, ele demora a ter conexão, mas quando tem, são conexões longas, verdadeiras. Nada é superficial, entendeu? Entendi. Pouquíssimos amigos, mas você pode contar pro resto da vida. Essa é uma das características dos perfis estável e conforme. Qual seria a característica do dominante, assim? Sua, já que você é o dominante, assim. Qual é o mais... Eu posso te dar 2 exemplos? Claro. Por exemplo, eu tenho um funcionário para eu mandar embora. Eu, dominante. E tenho um estável aqui para mandar o funcionário embora. O dominante vai virar para ele e falar assim, eu não preciso mais do seu trabalho. Você foi excelente até aqui, mas agora eu não preciso mais de você. O estável não, ele vai pensar no filho do cara, na família, se ele vai ter o que comer amanhã. Entendeu? Ele pensa num monte de coisa antes de tomar essa decisão. Então toda empresa, toda igreja, todo lugar precisa dos 4. Não vai Pensa uma igreja cheia de poliana. Tá o quê? Jesus. Amarrado. Agora pensa também numa igreja cheia de estáveis. Entendi. Que são pessoas que precisam de mais tempo para as coisas, que não conseguem tomar uma atitude rápida. Não vive sob pressão. Pronto. Não, né? Não. Não pressiona não, que eles travam, que não faz nada. Aí falamos de dominante, de conforme e... Influente. Influente agora. Influente seria o quê? Como o nome já diz, né? Tipo, algo assim, que tem facilidade de liderar, de por exemplo? conexões. É liderado... Aqui, ó. A liderança do dominante é diferente do influente por isso. O influente lidera por conexão. Conexão com as pessoas. Larissa. Você já viu a conexão que ela tem? Sim. Toda hora tem que multiplicar nas coisas dela. Porque enche de gente. Por causa da influência que ela tem. Por conexão. Por conexão. Ela lidera por conexão. E o outro tipo? Você lidera por... Como que eu vou te explicar pra você entender, né? Ela lidera por conexão e você lidera por produtividade, por aquilo que a pessoa faz. Entendeu? Você é produtivo. Sim. Não que os outros não sejam. É imposição e conexão. Só que é imposição do lado positivo, não do negativo, a que eu imponho por você. Mas é uma conexão. Todo ministério precisa de gente assim. Dominante, dos 4. influente, Todos. estável. Qual é o outro? Conforme. Conforme. Dentro do ministério da gente hoje, eu tenho os 4 perfis. Você tem os 4 trabalhando junto comigo. Qual que é o do Thiago, você sabe? Ele foge. Hã? Eu fujo, eu ainda não Ele fui. foge. Precisa ser estudado mais a fundo. É porque o analista nunca arrisca. Eu não posso arriscar o seu perfil. Eu posso alucinar sobre você. E o meu? Estável e conforme. Dom. Eu tô analisando, tô brincando, tô arriscando. Sei não, faço ideia do que vocês Chuta tá aí. querendo me comprometer. Continua. Analista não arrisca, não. Cara, mas como isso é fundamental a gente aprender, né? Ter noção do quanto isso é importante. Igual eu falei, principalmente agora falando no contexto de igreja, né? Sim. Você ter pelo menos os 4 ali mais perto para ampliar a sua forma de agir, às vezes até de falar também, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem a forma que você fala, por exemplo. Eu não posso não tratar, recebe. por exemplo, eu falo com a Tati de uma forma, com a Larissa de outra e com a Fabiana de outra. 3 perfis. São 3 perfis diferentes. E tem 2 que têm os perfis iguais, mas são completamente diferentes por causa da criação. Porque da forma que você foi criado influencia muito sobre a sua vida. Entendeu? Não. Não, fala pra mim mais. Então me paga, ué. Então marca aí a consulta, então. O telefone é 732. Vai ter que botar o link da Poli na descrição aí pra poder... Arrasta pra cima. Porque não é só o seu perfil. Porque não é só o seu perfil, é a forma que você foi criado. Entendi. Da forma que a sua mãe te educou. Isso tudo conta. As suas crenças, tanto religiosas,
quanto crenças, né, limitantes que todos nós temos. Mas essas coisas que você pegou da sua criação, da sua infância, da sua vivência, você consegue mudar, e as coisas que é de você pode conseguir diminuir, mas não muda, né? Yes. Porque Jesus está aqui para mudar tudo, né? Ele é o analista perfeito. Ele mudou um trem estranho que nem eu, meu filho. Você pode dar um glória? Glória a Deus. Aleluia. Dira pode dar um glória? Pode. Ouvi daqui. Ele deu glória. Tem pergunta aí, Isaac? Tem pergunta. Faz aí. A pergunta pode ter, né? Até eu responder à distância. Como você concilia trabalho, que é analista de perfil comportamental, versus ministério? Eu não vou falar quem fez a pergunta, porque você não sabe. Não precisa não. Então, interessantíssima. Só depois da resposta você pode falar. Interessante essa pergunta. Porque, deixa eu explicar para vocês. Depois do analista de perfil comportamental, eu fiz mais 4 cursos. Eu posso ministrar 3 cursos. Baseados no livro. Baseado nos Você livros dá curso, então. que eu estudei. Eu dou curso. E depois eu fiz 2 cursos de coaching em 2 escolas diferentes. Uma é péssima, porque não tem nada a ver com o que eu vivo. Então o que eu tenho que te explicar? Você que me perguntou. A ferramenta, qualquer ferramenta é neutra. É quem usa a ferramenta que conta. Qualquer ferramenta que eu vá usar no meu trabalho, ela é neutra. Então, o problema nunca está no processo. Primeiro, o que significa coaching? É um processo. Significa coach, treinador, e coach é a pessoa. Porque, infelizmente, as pessoas confundem tanto isso. Por quê? Porque são traumatizadas, eu entendo, né? Teve algumas pessoas que sofreram com isso, entendo perfeitamente. Mas o que é um treino? O coach é só isso, não é esse bicho de 7 cabeças. E não tem essa que está colocando o coach na Bíblia. Não tem como você fazer isso. Porque onde eu estudei, o que eu estudei é tudo baseado na Bíblia. A minha vida é baseada na Bíblia, gente. Como que eu vou fazer outra coisa, Thiago? Eu não consigo. Se você me entregar uma ferramenta, ela vai virar uma ferramenta cristã na minha mão, porque eu sou a pessoa que está aplicando. Entendi, agora entendi. Você tá entendendo? Então você pode colocar uma arma de fogo na mão de um louco que ele vai sair matando todo mundo. Mas se você colocar na mão da pessoa certa, ela não vai nem usar. Então, a ferramenta é sempre neutra. As pessoas não podem confundir isso. Mas eu entendo porque as pessoas são leigas nesse assunto. Sim. Porque elas nem sabem quem que é quem. O profissional sou eu, coach. O cliente é coach. E o processo é coaching. Pra eles é tudo coaching. Aí eles querem perguntar pra mim, eu vou responder. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nome é desenvolvimento humano. O que é que faz? A ferramenta que eu uso na minha mão tem um sentido. Na mão de um cara lá fora, completamente sem princípios, vai ter outro sentido. Um exemplo que eu vou te dar. Existe uma ferramenta que é aplicada, que chama a roda da vida. Essa é antiga, essa tem em todos. Inclusive, o processo de mentoria que a gente faz, que você também faz no Dizascope, é todo baseado no processo de coaching. Aí quem não sabe, o cristão lá que não sabe, ele faz aquilo sem saber o que está fazendo. Mas eu sei, eu estudei isso. Aí quando eu vejo eles falando, eu falo, gente, o cara tá acabando de escutar que é a mesma coisa, porque eu sei. O que é o primeiro pilar da vida? Começa com D e acaba com Deus. Deus. Então eu tive um cliente que foi lá em casa, que não estava na igreja, e eu tentava, rodeava, e quando chegava no pilar lá, que era Deus, e que era família, que era isso, não tem como o cara fugir não, Thiago. Porque a base da nossa vida é Deus. Então, se você me procura como profissional, você vai procurar uma serva de Deus para trabalhar na sua área espiritual. Então, não tem, eu concilio porque eu não preciso levar o que eu sei lá de fora e aplicar a ferramenta dentro da igreja, porque a Bíblia é suficiente. Só que quando você vai procurar para lidar com as suas emoções, com a sua alma, aí é outro assunto. E ainda assim eu consigo te mostrar na Bíblia que você precisa ser curado. Porque essa questão do coach, né, que você trouxe esse assunto,
é que muita gente fala, muita gente, como você falou, leigo, né? Tipo assim, fala, não, essa teologia é teologia coach. É porque né? o povo leva pro púlpito que não precisa levar. Exatamente. O púlpito é lugar de Bíblia. Você nunca vai me ver fazer isso. Se algum dia você me ver, você pode me pegar uma camisa de força. Porque eu não tô bem. Teologia do coach é a teologia da prosperidade, tudo. Do coach, tipo assim, é antropocêntrica, né? O homem ali, você pode, você não faz é, Thiago. e tal. O que eu estudei, gente, eu não posso defender, né, aquilo que eu não estudei. O que eu estudei não é isso. O centro é Deus de todas as coisas. Porque eu jamais, inclusive eu tive uma experiência pessoal. Eu fiz um curso de inteligência emocional, né, que eu chamo de educação emocional, que ele dura 3 dias sem dormir. Sem dormir, você não dorme, para você saber como você vai lidar com isso. E eu tive a oportunidade de orar com pessoas lá dentro quando eu estava sendo monitora. Inteligência emocional sem dormir? Sem dormir. Como que você vai reagir sem dormir? É porque falam que uma das piores torturas de fazer uma pessoa ser torturada é não deixá-la dormir. Né? A gente ficava umas 2, 3 horas só e depois voltava naquele batidão todo. E eu tive várias experiências lá dentro. O que várias. você fazia assim? Eram testes que faziam, né? É o tempo inteiro palestra, né? O ar bem frio, né? Porque senão você tende a dormir e tudo. E trabalhando, assim, todas as áreas da sua vida. E, inclusive, a espiritual, que é a mais importante que é trabalhado lá. Na minha concepção, porque eu fiz uma outra, né? Pela Slack, é muito diferente. É muito diferente. Então, eu só posso falar daquilo que eu vivi, né? Da experiência que eu tive. Então, a ferramenta, para você que me perguntou, é neutra. Qualquer pessoa, qualquer um, é neutro. É você que aplica a ferramenta que conta, não é a ferramenta. Respondido? Respondido. Você falou que você pode dar curso. Você dá curso, né? sobre 4 que livros são esses? Autoresponsabilidade, Poder da Ação. Autoresponsabilidade é tremendo, todo mundo tinha que ter, viu? Parar de culpar os outros, vitimismo. É um pequenininho assim, né? Poder da responsabilidade. Autoresponsabilidade, Poder da Ação, Decifre e Influencie Pessoas e Decifre e Influencie Pessoas nas crianças. Como é que é? Infantil. Decifre e Influencie Pessoas. Esse negócio da autorresponsabilidade é doido, né? Porque é a primeira coisa que uma pessoa, um humano, tenta fazer, né? É jogar a responsabilidade para outra pessoa. Porque a pessoa, infelizmente, não entende o que é ser vítima e o vitimismo. Vítima eu fui de alguma coisa, você foi de alguma coisa. Agora, viver no vitimismo, isso aí é contra a Bíblia. Entendi. É contra a palavra, você não tem isso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, uai. Você não pode evitar ser a vítima. Você não vai evitar ser vítima de um abuso que você já foi. Sim. Mas ficar no vitimismo você pode evitar. E você é responsável por tudo. Tudo. Não é o outro. O meu casamento não vai bem porque a minha esposa não é boa. Para de show. O que você pode fazer para melhorar isso? Sim. Às vezes ela não é boa por algum outro sentido que é por sua causa. Isso que quer dizer assim? Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz, né? Deus me deu a graça disso, né? Eu vou contar porque o Isaac perguntou. Eu tenho um e-book sobre perdão que eu escrevi. E depois eu fiz também um curso para casais, que eu criei, que é Comunicação para Casais. Que inclusive acho que eu até já liberei lá no YouTube. E-book? O e-book eu tenho também. Você põe aí. Porque Deus é bom. Na descrição aí, põe aí. Que eu entendi que o perdão é uma via de mão única. É aquela coisa, né? Eu tenho na minha cabeça que o perdão é uma ideia muito legal. Até a hora que você precisar perdoar. E é de mão única. O outro não tem nada a ver com isso. Questão de se liberar, né? Exatamente. Eu tenho dificuldade, eu confesso. Então você vai ser livre. Porque Perdão. você confessa. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Porque é aquela coisa, né? Tipo assim, é igual você falou minutos sobre o Dido, né? Um fardo que é só você carrega. O outro já tá vivendo a vida dele pra lá. E você tá Deus não carregando. te pede pra você esquecer. Perdão não tem nada a ver com amnésia. É você não lembrar com dor. Eu lembro de cada coisa. Sabe? O que aconteceu e tudo. Só que aquilo não pode te doer, só que você precisa também tomar decisões, Thiago. Existem coisas que te fazem pecar. Então você precisa se afastar, porque a Bíblia fala pra você fugir da aparência do mal.
Não é pra encarar, não. Não é pra você ficar lá encarando. Então, se são situações que te fazem pecar, né, que te fazem voltar a situações terríveis, entrega nos pés do Senhor, perdoa, descansa. E let's move on. Fugir dos gatilhos, né? Que levam você pro lugar. Exatamente. Né? E falando agora, voltando um pouco para essa ambiente de igreja, né? Você é líder do Ministério de Mulheres já há quanto tempo? 2 ou 3 anos, 2 ou pela 3 graça anos, de Deus. Né? Como você já falou, pela graça de Deus, né? Eu já vou já te emendo numa pergunta. Quais são os maiores desafios do Ministério de Mulheres? O maior desafio do Ministério de Mulheres, além... Lidar com mulheres. Lidar com mulheres não é o primeiro. O maior desafio do Ministério de Mulheres sou eu, Thiago. Por quê? Porque quem tem que passar alguma coisa, que desenvolver alguma coisa, que crescer em alguma coisa, primeiro sou eu. Eu não estou na frente de uma batalha à toa, eu não posso estar lá desprotegida. Então, quando o Senhor me chamou para essa obra, porque foi eu quem que cheguei lá na pastora Poliana, né, que eu não posso... Você vai chegar nisso, neles? Pode falar. Que quando eu decidi que eu fui para a igreja, que eu cheguei lá, eu falei, pastor, eu quero servir no que vocês estiverem precisando aí. E eu tinha uma promessa. Que eu ia trabalhar com mulheres e casais e há muitos anos atrás, só que nem lembrei. Nem pensei. Alguém deu já. Essa palavra para você? Você tá desde o Brasil ainda? Desde lá da Bélgica. Que da começou. Bélgica. E eu fiquei com isso e falei para ela, assim, eu preciso de alguém no Ministério de Mulheres agora. E eu falei, meu Deus. Aí, com o tempo, eu fui começando, a pastora Poliana tem uma importância muito grande na minha vida. Eu não tenho tanta coisa agora para falar do que ficou para trás, né? Você pode ver que eu falo mais da minha vida agora, porque é aquilo que o Senhor tem feito na minha vida agora. Pastora Poliana, quando me chamou, eu já tinha me formado nisso, eu viajei bem pouco depois e eu sei, hoje, nesse momento, ela mesma fala pra mim, fala, Pô, Deus não te permitiu estudar isso à toa. Tá vendo o quanto é necessário? E eu falo com ela que eu sei, e assim, a pastora Poliana alcançou em mim, né, um lugar de amiga mesmo, eu amo a pastora Poliana. E não é aquele amor em Cristo Jesus só. Eu amo a pessoa dela, o cuidado que ela tem, o pastor Antônio, a casa dela, a família dela. Então, assim, o pastor Antônio e a pastora Poliana me ensinaram, me ensinam muito nesse ministério, Thiago. Eu não conseguiria sem ela. E depois eu não conseguiria sem as meninas. Porque ela me exorta, né? Ela arranca meus cabelos mesmo, ela fala o que tem que falar pra mim. São discipulados, né? Esse Sim. discipulado com vocês é muito forte, né? Sim, Das mulheres. Isso que precisa ser entendido também. O discipulado, ele acontece e é assim, não é instantâneo, Thiago. Não é algo que hoje eu tô sendo discipulado e amanhã eu tô pronta para discipular 45 mil pessoas. Não é assim. Não é. Discipulado leva tempo. É vida na vida. Que é o que ela sempre fala, é vida com Deus, é você caminhar com a pessoa sabendo das debilidades dela e cuidar dela, entendeu? É isso que eu recebo. Então, quando eu não estou fazendo o que é correto no ministério, porque eu faço muita coisa, gente, que não é correto, porque tem coisas que eu não sei, sendo vulnerável aqui mesmo, ela me ensina, assim, eles me pastoreiam. Eu tenho eles como minha família mesmo, eu não tenho, assim, o que reclamar, porque eu tenho liberdade de ouvi-los como pastores. E Deus sempre teve um negócio comigo com paternidade. Sempre. Todas as vezes que acontecia alguma coisa acerca de paternidade, porque eu não tive meu pai perto, Deus sempre me lembrava. Quando meu pai estava no meu batismo, depois de muito tempo, Deus falou no meu coração assim que meu pai estaria no meu casamento, estaria no meu batismo, né? E como ele esteve, porque ele estava suprindo na minha vida todas as formaturas que meu pai não pôde estar comigo quando eu era criança. Porque Deus é Deus que preenche espaços vazios. Então, em todos os lugares que eu chego, o Senhor me mostra isso em paternidade. Então, o pastor Antônio hoje, ele ocupa esse lugar para mim. Entendeu? Ele é uma pessoa assim que eu aprendi a amar o jeito dele. A forma como que ele cuida de nós como ovelhas. Então, o maior desafio de um ministério somos nós, os próprios líderes, que precisa amadurecer o tempo todo,
que precisa estudar mesmo, precisa buscar de Deus, eu preciso da força do Espírito Santo. O que eu entendi? Nada eu posso fazer com as minhas mãos. São mulheres, hoje, assim, num contexto que às vezes estão machucadas, Sim. Que foram abusadas, que teve problemas. Eu nem falo só no nosso contexto, porque tem muita gente que fala comigo que nem é da igreja. Então eu sei que Deus me chamou para desenvolver pessoas. Só que o que foi difícil para mim? Porque eu queria desenvolver todo mundo, Thiago. E não é assim. A pessoa precisa querer. Você gasta, assim, uma força descomunal tentando convencer uma pessoa daquilo que ela não quer fazer. Quando você olha para os 12 discípulos, quando você olha para Jesus, você vê a forma que Jesus trabalhou os discípulos, você vê que tinha muita gente que estava ali, mas os discípulos estavam próximos, tinha 3 que eram muito mais próximos. Sim. Porque Deus espera de nós uma maturidade de filhos maduros. Sim. Então, esse ministério tem me feito crescer isso em maturidade. Eu tenho alcançado níveis que eu tenho visto o Senhor com a mão dele. Tiago, tudo isso que tem acontecido nesse ministério não é por mim. É 100% a graça de Deus. Porque eu, como pessoa, eu não conseguiria. Essa questão que você falou até de você saber, você querer cuidar de todo mundo, né? E às vezes muitas pessoas não querem mesmo, Sim. ou diz que quer e não quer, mas é aquela coisa, né? Quando você gasta muita energia com quem não quer crescer, quem não cresce é você. Sim. Você para. É. Né? Você, a pessoa continua lá e você estagna de alguma forma. E o que eu aprendo com isso? A nossa igreja, né, hoje a nossa denominação, o nosso ministério, todo mundo tem oportunidade. Sim. Se alguém... porque isso não é verdade. É a igreja que mais investe em desenvolvimento de pessoa, é a nossa igreja. Não tem nem dúvida disso. Eu passei pelo Brasil, eu vi fogo no molhado, eu vivia no monte, eu vi formiga pegar fogo, eu vi vasilha pegando fogo, mas eu não vi um desenvolvimento humano igual tem aqui. Desenvolvimento cristão, eu nunca vi isso. Onde você para reunir pessoas novas que estão chegando na igreja, para entender mais sobre elas, para saber como lidar. Entendeu? É um ministério que tem investido no que Cristo precisa. Pessoas. Tiago, você pode ser o melhor estrategista do mundo. Você precisa aprender a lidar com gente. Uhum. Senão não tem jeito. E eu não preciso querer que você seja igual a mim. Perfeito, ou de outro jeito, ou fazer... Não é assim. São pessoas... seu corpo é todo igual? Você tem mão para todo lado? Então por que o crente acredita que você tem que ser igual a ele? O corpo precisa de nós todos diferentes. Sim. Bom, a reunião dos diferentes, né? Exatamente. Complementa. Exatamente. E toda mesa tem o quê? Pão, comunhão e traição. Sim. Corta pro 3 aqui pra mim. Não é idolatria, gente. É porque a Bíblia te ensina claramente. Você para pra pensar. Você viu Davi matando Saul? Eita. Você viu Moisés desobedecendo a Deus e querendo ungir outra pessoa? Então o próprio Moisés fazer alguma coisa? Você não viu. Sabe por que você não viu? Porque quem trata com líder espiritual, com líder, com pastor, é Deus. Não é a ovelhinha metida a besta. E quem gera ovelha é ovelha, não é pastor também, não. Sim. Então, espírito de Saul sai do povo. Davi não fez isso, não. Quem cuidou de Saul foi Deus. Não foi Davi. E eu tenho aprendido isso muito nesse tempo. Eu tenho aprendido muito nessa igreja. Eu falo que se eu não ficar aqui, gente, nesse país, eu vou com uma bagagem, Thiago. E eu vou ser grata, assim, eternamente por tudo que eles têm feito por nós. Pela minha família, pela minha casa. Porque eu nunca tinha vivido isso. E essa coisa que você falou da mesa é forte, né? O pão, é a comunhão e é a traição também, né? Uhum. Assim, e nós, né, nessa igreja, nós temos a oportunidade de viver o propósito que Deus tem para nós com tanta ferramenta, com tantas pessoas que gastam tempo, que, né, estuda e tudo para poder desenvolver as pessoas, né, igual você faz.
E isso que fica pra gente, né? Como que a gente vai cumprir o propósito de Deus na mesa? A gente vai ser como João? Ou como Judas? Os dois cumpriram o propósito. Exatamente. Qual vai ser a forma? Né? Vai estar junto no partir do pão ou você vai estar, né, depois sendo como Judas e agindo de uma forma que, igual você falou, é fundamental que eu não tenho dúvida disso, que essa igreja faz com a gente não líder, né, mas com as pessoas de todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem acesso, todo mundo tem a porta aberta para chegar e começar Sim. a aprender, começar a entender, começar a viver, começar a trabalhar, tem tudo. Foi assim comigo. Sim. Eu tô falando da experiência que eu vivi. Eu cheguei e me dispus. A partir do momento que eu me dispus em obediência, e não é obediência cega, porque Não. quando eu falo, eu e a pastora Poliana, a gente conversa sobre as coisas do ministério. Deixa eu pegar minha caneca aqui, né, porque já tá na hora da propaganda. Chama. Aí, ó. Deixa eu falar A gente dos discute projetos. um monte de coisa. Só que quando ela fala Poli, aí ela fala assim, menina. Ela vai acertar toda vez? Não vai. Mas a minha função é honrar. Honrar quem demonstra honra. Sim. E esse ministério de mulheres é um presente de Deus para mim. Da minha forma, né, assim, eu amo muito cada uma delas. E quando eu vejo que elas se desenvolvem, Thiago, eu louvo a Deus, eu fico lá em casa, eu chego lá em casa, eu conto pro Dido, eu falo, não, você não tem noção. É a Bárbara no Marta e Maria, como que tá fazendo? Eu vim pra cá agora, deixei a Larissa coordenando o Marta e Maria lá com as meninas, entendeu? As meninas fazem. Isso não tem preço, não, só tem valor. Sim. E assim, falha do jeito que eu sou, toda assim, é graça, sobre graça. Sim. Não tem jeito, não. E falando dos projetos, né? Você já citou o Marta e Maria. Marta e Maria que começou de uma forma, agora já está até no Brasil, já está em... A gente é Fala mundo, pouco. né? Assim. Nós somos a Universal? Não. Não. Nós somos mundial? Não, Também também não. não. A gente é metobleia, né? Isso aí. Metobatisbleia, ou sei lá o que é isso. A gente é de Deus. E o projeto Marta e Maria e os outros? Gente, como é que tem projeto... sido esse projeto, assim, como é que começou, assim, e hoje já está, não só aqui, já é, como é que é, Uberaba, Governador Valadares, vai e- começar no Rio de Janeiro. Aí, ó, os cariocas aí, ó. É 2 mais 2, né? Estamos juntos. A gente fez um estudo de Daniel e depois a pastora falou, gente, vamos começar a trazer a palavra que liberta para essas mulheres. E começamos, Thiago, e assim... Grupos separados, onde as pessoas cada estudam. casa. Cada casa, você pode perguntar, falar. É o projeto mais desafiador que a gente tem. Aí tem uma pessoa responsável por cada... Uhum. Não sei se é a líder que vocês chamam, mas é cada pessoa responsável... Colaboradora. Por cada casa é uma pessoa responsável e ali ela dá todo... Sim. A gente direção. estuda, né? A gente estuda uma segunda antes para ministrar na sexta. Aí começou com Daniel E aí depois a gente fez primeiro Mateus, agora depois fizemos Atos, agora aí vai João. versículo a versículo. Versículo, vocês vão conversando. capítulo, versículo, tudo esmiuçado. Aí vocês vão conversando, às vezes vem um ponto de vista e Sim. você vai, né, trazendo o entendimento da interpretação bíblica e tudo. E isso é fundamental, né? Tipo assim, de ter uma... E é mais uma coisa da nossa igreja, que é que senta para estudar a palavra Estudar a de palavra. Deus. Exatamente. E não para ficar, não, eu acho que é isso. Não. Vamos ler o que está escrito. Aham. Né? Vamos estudar. Os colaboradores, no caso, né, estudam ali, esmiuçam, entende e ouve de outras colaboradoras os pontos de vista, da pastora também, e vê, não, é assim que está escrito, é isso, para isso aqui. Sim. E você poder passar isso para o crescimento das outras meninas. E você tem visto isso, né? O crescimento de meninas Nossa, assim. meu coração transborda de alegria. E tem multiplicação. E tudo. Tem. E por ser o estudo da palavra, sempre vai ser um desafio, né? Mas tem sido, assim, gratificante. Qual o livro que vocês estão agora, assim? João. João. Evangelho de João. Vocês pegaram Isso. todos os evangelhos? Ainda não, Não, né? ainda não. Mateus, João. Atos, Mateus, Pratos Pratos, agora João.
E você, particularmente, assim, o que você tem visto? Assim, você, no caso, anda em todas elas? Todas. Todas. E como é que você tem visto isso, assim? Até os do Brasil você costuma estar também Eu tô online. o de Governador Valadares eu faço com elas online. E como é que você tem visto essa... É Desde o lindo, início até Thiago. agora, desenvolvimento? É lindo. Lá no Brasil, então, como que funciona o empenho delas, é lindo. E aqui você vê mulheres, assim, levando a palavra, Thiago. Elas ministram. É dado os capítulos para elas, elas levam e ministram. Elas têm oportunidade Tem de poder... oportunidade para poder ministrar. Não é algo fechado, né? Para as Não, colaboradoras que não é. estudam. E assim, a gente está sendo treinado para isso. Por isso que começou esse discipulado menor, porque a gente está sendo treinado para desenvolver outras pessoas. Sim. E isso leva tempo. Mas a gente tem conquistado, assim, tem avançado em Deus. Uhum. Isso é gratificante. E os frutos já estão Com aí, certeza, né? com certeza. Já estão aparecendo, né? Os Sim. frutos não ficam Glória a Deus escondidos, por né? isso, de jeito nenhum. Os frutos, eles realmente, se tem fruto, ele vai aparecer. Sim. Né? E tem aparecido. E que mais projetos? Assim, tem um congresso de mulheres agora, com a expectativa de vocês, terceiro congresso, né? Esse em vista congresso do primeiro e do segundo, Sim, o com que vocês certeza. esperam, assim? Cada vez a gente espera que Deus nos surpreenda mais e mais e mais. Né? O Congresso de Mulheres, principalmente do ano passado, foi tremendo, né? E foi assim, foi onde Deus ministrou muito no meu coração, porque a gente ia fazer o congresso em setembro. E aí aconteceu alguma coisa que eu não me recordo e a gente fez em outubro. E foi justamente na semana que ia ser o congresso, ou numa semana antes, não sei, foi quando minha avó faleceu. E faltava poucos dias para o congresso. E eu só olhava e falava, meu Deus, perdi minha intercessora, né? Porque minha avó foi minha intercessora sempre. Eu sinto muita falta disso, né? Dela. Esse assunto que eu ia entrar depois, mas vai, continua. E assim, e eu tive que deixar de lado e fazer, Thiago. Não que não tivesse quem fizesse. Tinha. Mas é porque naquela hora eu entendi que aquelas mulheres eram muito mais importantes, às vezes até maior do que a dor que eu estava sentindo. Aquela coisa que quando a gente lidera, a gente passa a entender que a gente precisa servir mesmo com problema. Independente de qual seja. Exatamente. No seu caso era grave, né? Era falecimento da pessoa que criou você. Então não era algo pequeno, né? Então algo que você seria aceitável você não posso. Sim, não posso, não consigo. com certeza. Seria totalmente plausível ali, né? Mas você foi e mesmo assim fez. E como é que foi pra gente ir caminhando pro final, né? Essa questão de, igual você falou, você perdeu sua intercessora, você estando a milhares de quilômetros de distância, já não via há alguns anos, né? Sim. E você foi de Covid, né? Foi. COVID. E como é que foi pra você esse momento, assim? Então, eu falava com a minha avó todos os dias, né? Todos os dias? Todos os dias. Então, assim, eu sempre fui muito presente. Meu avô foi... A primeira pessoa que eu perdi, assim, foi meu avô. E assim, eu não tive nem ajuda naquela época, assim. Igual, dessa vez a pastora Poliana me carregou, né? Me ajudou, mas assim... Meu pastor me ajudou muito na época lá, mas eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? Então... e meu avô me ensinou sempre a ser muito família. Ele me fazia eu pedir bênção para os tios dele, entendeu? E quando a minha avó ficou doente, assim, foi um baque muito grande para mim, porque eu imaginava que eu não ia, assim, ver ela, né? Eu podia pensar que eu não ia conseguir vê-la porque ela já estava velha, eu não sabia quando ir embora. E a minha avó estava muito doente, mas eu não esperava que ela fosse morrer assim em 15, 20 dias, né? Então, assim, eu tive uma força, assim, Thiago, que não foi minha. Parece que foi sua mãe e sua avó pegaram As duas pegaram juntas, né? E, assim, eu nessa distância. E a minha mãe, assim, é só nós duas, né? Eu não tenho irmãos. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade, né? Se tem uma coisa que eu peço a Deus e que a minha mãe fala pra mim mesma, é que ela tem muito orgulho da pessoa que eu me tornei e eu honro minha mãe, eu honro meus pais. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, porque na verdade eu só tive a notícia, né, que ela foi ficando ruim, e eu sempre pedi a Deus para que a minha avó não falecesse sem memória. Porque eu acho que ia ser muito difícil pra mim a minha avó não me conhecer.
que me criou, né? A minha avó sempre foi muito mais minha mãe e tudo. Então eu pensava, gente, minha avó tinha dia que ela estava confundindo o nome dos meninos, mas ela nunca confundiu o meu. E assim, ela reclamava de uns... Às vezes os netos não iam lá ver ela, aquilo me deixava tão chateada, às vezes os netos não ligavam, não... Aquilo me deixava triste, por quê? Porque eu pensava, minha avó tá viva e um dia ela vai embora. Então, Tiago, faça enquanto a pessoa tá viva. Porque no túmulo você não vai levar nada. Minha avó não viu nada do que aconteceu. Mandaram coroa, mandaram flores, um monte de coisa. A minha avó não viu. Então aquilo foi ministrando no meu coração e eu tive outro senso de família nessa hora. Assim, eu entendi que, por mais que existem pessoas que sejam, às vezes, do nosso sangue, precisam ser pessoas contornáveis. Porque, por exemplo, o Dida, minha mãe, minha avó, o Henry, pro Dom, é incontornável, é filho. Mas existem pessoas que precisam ser contornáveis para o seu bem espiritual. Né? Que são pessoas que precisam realmente alcançar níveis, assim, para te entender e... Talvez eu não esteja, né, sabendo passar, mas o que aconteceu foi que eu perdi a minha mãe naquela hora. Então, tudo que todo mundo fez para mim foi muito importante. Todas as pessoas que foram na minha casa, né, as meninas que estavam lá comigo, as meninas que foram depois, as que me ligaram, que mandaram mensagem, foi muito importante. Mas, por incrível que pareça, as pessoas que não deram a mínima também foi mais importante ainda. Porque eu falei, essas pessoas precisam de ajuda. Né? Porque a gente tem que aprender a honrar as pessoas nos momentos que elas estão também felizes. Porque é muito fácil eu chorar com você porque você tem um câncer. Mas eu quero ver eu ficar feliz é quando você comprar uma casa nova. Sim. Entendeu? Então, quando a minha avó faleceu, eu me vi sem chão. A única coisa que eu falei com Deus foi, Deus, eu não posso parar. Porque se eu esmorecer agora, minha mãe não vai suportar. E o Senhor me chamou para essa obra e eu preciso fazer. E é pelas minhas irmãs. E eu fui orando e eu encostei mesmo minha dor de lado. Isso não foi bom para mim durante um tempo, né? E eu tenho trabalhado isso em mim porque eu decidi naquele momento não viver o luto. E é errado. A gente precisa viver o luto, né? Maria viveu o luto dela. Todas as pessoas que perderam alguém na Bíblia, o próprio Jesus chorou a morte de Lázaro. Mas assim, Tiago, eu cresci muito nesse tempo. Eu tenho pedido muito a Deus, muita força, né? Porque eu ainda lembro, eu ainda me recordo. Eu sinto muita saudade. Principalmente nos... Porque eu ligava e... A minha avó não era crente, ela não sabia o contexto de igreja, né? Mas eu ligava para ela e falava, vó, tô com uma luta, assim, uma dificuldade. E ela falava assim, você acredita que ontem eu falei com a sua mãe que tinha alguma coisa acontecendo com você? Aí eu fui e li o Salmo e falei seu nome. Então, assim, lá em casa tem um buraco. E é o poder da intercessão, né? É o poder de alguém que me discipulou, que não entendia nem o que é o contexto de cristão, protestante. Minha avó não sabia o que era isso. Mas ela intercedia. E ela foi uma mulher que deixou muito orgulho para nós. E principalmente para mim como filha, né? Então, tudo aquilo que feria ela, automaticamente... me feria também. Então, e hoje eu peço a Deus muito para me continuar me curando, né? Entendendo que eu vou vê-la, né? Que eu sei que vou encontrar com ela. Mas a maior lição que eu posso deixar, né? Que a minha avó deixou para nós é isso. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Quando a gente orou por ela, que ela olhou para mim, ela morreu sabendo que eu era poliana. Eu fui a última, né, a falar com ela antes dela ir para o hospital. Eu orei com ela e o Senhor já tinha falado no meu coração que ela não queria mais ficar aqui.
E eu entendi, porque eu entreguei ela para uma pessoa muito melhor que eu. Aí eu pensava que eu não podia ser injusta, né? Eu não podia querer que ela sofresse, né? Eu, como cristã, como serva de Deus, eu tenho que entender que ela precisava descansar. Isso que é o meu consolo. E é o que eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, se eu fizer pra você a metade do que você fez pra minha avó, eu vou ficar feliz. Porque minha mãe sempre cuidou muito bem dela. Mas a saudade vai ficar. Sim. E assim, eu não aconselho pra ninguém. Eu falo que se você estiver aqui, não deixa de ligar pro seu pai, não deixa de ligar pra sua mãe, não deixa de falar com seus avós, que a vida é realmente o sopro. Eu jamais esperava. Por mais que ela estava debilitada, eu não esperava que fosse em 15 dias. E vai fazer um ano agora, dia 9 de setembro, que ela faleceu. E igual você falou, né? A gente não espera, né? Igual, acho que eu te mandei essa semana, né? Uma frase, né? Que as pessoas têm algo bom pra falar de você, mas elas só estão esperando que você morra. Uhum. E que a gente não seja desse jeito, né? Honrar, ligar, falar, conversar, né? Todos nós estamos no mesmo contexto a maioria, né? De praticamente sem família aqui, Sim. ou só com a esposa e filho, o máximo. E muitas vezes a gente se deixa levar, né? Pelas coisas que nos envolvem diariamente, a gente deixa passar e pode ser a última vez que você vai estar falando com alguém. E ela sempre falava pra mim que achava que não ia me ver. E a sensação que eu tenho de todas as pessoas que eu perdi até hoje, pela honra e glória de Deus, Tiago, é de saudade só. Eu não tenho remorso. Uhum. Porque o que eu pude fazer, eu sempre fiz por ela, né? Eu sempre tratei ela como minha mãe mesmo e... Você honrou. Sim, é bíblico, né? Sim. E ela te discipulou desde o início, o tempo Sim. todo, deixou um legado Deixou. pra você e você repassa isso, né? Sim. Pra quem você cuida, pra quem tá perto de você. E isso é que é o mais Exatamente. importante. É. Né? Saber que ela deixou um legado que você tá passando e saber Sim. que você vai encontrar com ela, Aham. né? Na glória e poder desfrutar junto, né? Da presença de Deus, né? E aquela coisa, né? Ela é sua avó / mãe, né? Mas você devolveu ela pro pai dela, Aham. né? Seu pai, o pai dela, o nosso pai. E o luto com Deus é diferente. Uhum. Ele me fez enxergar muita coisa nesse tempo. Principalmente ministerialmente falando. Eu não me arrependo de ter ido para aquele congresso em momento nenhum, depois que eu vi tudo. Muitas vezes eu fui para longe chorar, as meninas lá orando e eu chorando e falando com Deus e agradecendo, porque eu pude, né, ir até o fim. Amém. Cara, eu me recuperar aqui primeiro. Eu fui muito edificado, né, mais uma vez, eu sempre sou, mas essa questão do Metocast é fundamental, tem sido fundamental na minha vida, que eu tenho sentado à mesa com pessoas que talvez a gente conversa muito, mas muitas histórias eu nunca nem imaginava, né, que existiam, que sabiam que você tinha vivido, e as outras pessoas que já tinham sentado com a gente também. E eu estou sendo mais edificado de todo esse projeto que a gente Todos tem feito nós aqui. somos. E eu creio que cada um que está ouvindo até agora, até o final, também foi edificado, teve lições aí, né, de honra, de legado, de obediência, né, de você entender quem é você, né, ver seu perfil, né, procura a Polly aí, marca um horário com ela, para que você possa entender a si mesmo, entender seu cônjuge, entender seu filho, para que você possa trabalhar melhor essa questão, né, de lidar com a outra pessoa, porque nós vivemos no meio de pessoas, então não tem como fugir. E, Polly, eu queria que você deixasse suas considerações finais para quem está te ouvindo até agora, para quem você quiser, algum recado que você queira deixar nesse final, para a gente encerrar o Metocast de hoje. Então, eu quero agradecer que você está aí até agora. É bênção, né? Tudo que vocês fazem, os meninos estão ali atrás trabalhando e investindo na obra de Deus. E eu quero te dizer que se você está me ouvindo, que você não é cristão, você não tem Jesus ainda, você não está entendendo muitas vezes, né? Aquilo que é passado aqui, aquilo que eu passei, que eu vivi. Eu quero te dizer que existe um caminho, existe um lugar em Deus que é sobrenatural.
Eu quero dizer que a minha vida foi transformada mesmo. Eu podia ficar aqui 10 horas para contar para você aquilo que Deus tem feito na minha vida, como Deus tem trabalhado em mim nesse tempo. E pessoas precisam de pessoas para crescer, para evoluir. Então eu quero agradecer mesmo, eu quero agradecer a igreja, eu quero agradecer o ministério mesmo, a pastora Poliana, o pastor Antônio. Eu peço que Deus abençoe vocês, Maria Clara, o Ângelo, vocês, né, que caminham, toda a nossa liderança, os membros, a minha igreja. Eu quero dizer que eu amo essa igreja, né? E lá você vai ser bem recebido em qualquer momento que você chegar. Né, Dom? Balançou a cabeça. Porque é uma igreja que realmente se importa com você. E nós não somos hipócritas para isso. Então, se de repente você tem visto alguma coisa que é diferente disso, eu te convido a orar, vigiar, clamar, porque essa não é a realidade da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que ama as pessoas, importa com vidas. E eu não posso ficar aqui sem te convidar, né, para nos visitar. Né? Nós temos culto todo domingo às 6 da tarde, terça-feira. Siga as nossas redes sociais, curta os nossos vídeos, porque nada é para nós, né? Tudo para Deus, é para a honra e glória de Deus. Nós não fazemos nada para nós, é para Deus. E se você pensa que é para nós, não tem problema não, vai lá assim mesmo, que aí você vai ver que é diferente. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério, seu trabalho. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. Foi bênção. Estou muito feliz mesmo. Você está feliz de fazer o podcast? É a Rebequinha? Ah, gente, eu esqueci de falar. Eu sou Poliana, Poli, eu sou Tia Nena. Tô muito feliz. A Tia Nena ama você. Não podia deixar de fazer a pergunta da Rebeca, da Rebeca, né? Obrigado, Poli, mais uma vez. Foi demais. Eu fui muito edificado pela sua vida mais uma vez, como eu sempre sou, né? A gente se diverte muito quando tá junto, né? E poder conversar com você mais foi bênção demais para mim. E eu te agradeço, de verdade, por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui, conversado com a gente. E você que tá aí, foi abençoado, passa para todo mundo aí. E a gente se vê até o próximo Metocast. Valeu! Bye!